Desejar a paz do Senhor a todos, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês inscritos no canal, você que está compartilhando esse vídeo, você que está fazendo a divulgação da palavra de Deus, que Deus possa recompensar a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. Quero deixar uma breve palavra para a vossa meditação. Se encontra em João capítulo 6, no versículo 1 ao versículo 10, diz assim: E depois disso partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse: Filipe, onde compraremos pão para estes comeres? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Louvado seja Deus. E Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão. Não eis bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães descevados e 2 peixinhos, mas que isso para tantos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer, primeiramente, o primeiro ponto aqui que dá para a gente meditar nessa situação é que a multidão, ela segue Jesus, louvado seja Deus, pelos sinais que Jesus fazia. Se você for pegar o primeiro versículo, você vai ver o versículo 2: Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que Jesus operava. Quer dizer, os sinais atraem pessoas à presença de Deus. Você que é um pastor, presbítero, diácono, missionário, evangelista, seja lá qual for o seu cargo eclesiástico, se você não tem cargo na igreja, mas é um irmão de oração, é uma irmã de oração que ora, jejua, lê a Bíblia, louvado seja Deus. Deus te deu poder, louvado seja o nome do Senhor. Em Marcos 16, no versículo de 16, 17, você vai ver que no versículo 16 ele diz, versículo 15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos e falarão novas línguas, louvado seja o Senhor. Então é para todos, louvado seja Deus, que crê, aleluia, o sinal de Deus, os sinais seguem ele. Então a importância de pedirmos o dom de revelação, o dom da cura divina para orarmos pelos enfermos, o dom de revelação quando estivermos pregando, Deus revelar o coração das pessoas, quando entrarmos numa casa para fazer visita ou campanha, Deus te usar, aleluia, no dom da revelação, porque é os sinais de Deus, e esses sinais chamam a atenção das almas sofridas, louvado seja o nome do Senhor. Então a multidão seguia Jesus pelos sinais, louvado seja Deus. E eu quero te dizer nessa noite, este é o primeiro ponto que quero te dizer, é esse, entendeu? Peça para Deus a direção, peça para Deus sinais, aleluia, peça para Deus os dons do Espírito Santo, louvado seja Deus. Então Jesus Cristo descendo, subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ele viu uma grande multidão lá embaixo que o seguia. Então, louvado seja Deus, ele levantou os olhos, ele viu aquela multidão sentada, ele já sabia que a multidão estava com fome e o que ele ia fazer, mas porém, para experimentar os seus discípulos, louvado seja Deus, ele perguntou, aleluia, para um dos seus discípulos, quanto que eles tinham, onde compraremos pão? Aleluia. Filipe respondeu, aleluia, aonde compraremos pão? Mas ele dizia, por experimentar, porque ele bem sabia o que ia de fazer, louvado seja Deus. Então, primeiro ponto que eu quero dizer aqui é esse: os sinais seguem, aleluia. A multidão segue Jesus pelos sinais, e o povo também, aleluia, decreto na palavra de Deus, pelos sinais que Deus faz, louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto, Jesus Cristo, ele vê, aleluia, a multidão, e ele sabe que a multidão precisa, mas ele testa um dos seus discípulos, que é o terceiro ponto, ele testa um dos seus discípulos, aleluia, para experimentar os seus discípulos, aleluia, no versículo 6, ele pergunta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a Filipe, no versículo 7, e Filipe responde, tenho 200 dinheiro de pão, não bastarão para que cada um deles tome um pouco, louvado seja Deus. Então ele tinha pouco dinheiro, Jesus, aleluia, perguntou para ele, mas Jesus já sabia o que iria fazer. E no versículo 9, a gente vê que tinha um rapaz, aleluia, um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que eu quero te dizer nessa noite? Primeiro,
os sinais de Cristo, ele segue, aleluia, aqueles que crê. Segundo, Jesus Cristo sabe o que você está precisando. Aleluia, Jesus Cristo sabe o que você está necessitando na sua vida espiritual, financeira, sentimental, na sua vida conjugal, aleluia. Jesus, ele sabe o que você está precisando em todas as áreas da sua vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele pergunta, aleluia, para um dos discípulos, aleluia, para ver o que ele iria falar, se ele ia ter a fé, aleluia, e acreditar em Cristo. Aleluia, mas ele disse, aleluia, Senhor, eu tenho 200 dinheiros, seria da nossa, agora para nós seria R$ 200, louvado seja o nome do Senhor, mas se eu comprar tudo de pão, nem isso vai dar para alimentar toda a multidão, aleluia, mas Jesus se compadeceu da situação daquela multidão, então Jesus, aleluia, vai mais adiante, aleluia, André, irmão de Simão, aleluia, Pedro, aleluia, ele vê um rapaz, aleluia, com 5 pães e 2 peixinhos, e ele comunica para o Senhor, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos, e o que aconteceu? O Senhor manda trazer o rapaz, pega os pães e os peixes, aleluia, ora e multiplica, aleluia, o pão e o peixe, aleluia, para aquela criança. É o que eu quero te dizer nessa noite. Deus, meu irmão, ele precisou daquela criança, ele precisou daquele jovem naquele momento para o ajudá-lo, aleluia, a operar o milagre, aleluia. E Deus quer também te usar. Deus precisa de você para operar o milagre na vida do seu irmão, aleluia, na vida do seu filho, na vida do seu pai, na vida da sua mãe, na vida do seu tio, na vida da sua tia. Deus precisa de você, aleluia, para salvar, libertar as vidas que está aí fora, aleluia, preso nas drogas, no álcool, aleluia, que está aí fora, preso na criminalidade, na prostituição, aleluia, Deus precisa de você, aleluia, para evangelizar essas vidas aí fora, louvado seja o nome do Senhor, que estão precisando da palavra do Senhor, aleluia. Então, como Deus multiplicou da vida, quando Deus precisou desse jovem, aleluia, que tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele precisa de mim, ele precisa de você, ele precisa de nós para fazer a obra missionária, para anunciar o evangelho, aleluia, como disse Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus quer te usar, Deus precisa de você, meu irmão, Deus precisa de mim, meu irmão, enquanto nós, aleluia, estamos buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus, nós temos que compartilhar o pão com o nosso próximo, aleluia, que é o pão da vida, Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, é o pão da vida. Então o primeiro ponto é esse, busque os sinais de Deus, busque os dons espirituais, aleluia. Segundo ponto, louvado seja o nome do Senhor, Deus, ele sabe o que você precisa. Quando você vai fazer a vontade dele, fique tranquilo. Deus sabe o que você está precisando. Deus sabe que você está com fome, que você está necessitado, aleluia. Que você precisa de uma providência na vida espiritual, financeira, sentimental, material, seja lá qual for. Deus sabe o que você está precisando e vai entrar com providência, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus Cristo, aleluia, ele precisa de você também. Como ele precisou daquele jovem, louvado seja Deus, para multiplicar, aleluia, 5 pães e 2 peixinhos. Talvez o que você tem nessa noite? Ah, irmão, eu tenho fé. Aleluia, eu tenho 1 hora de oração por dia, eu tenho 30 minutos de oração por dia, eu tenho 5 horas de jejum, eu tenho, aleluia, 2 horas de leitura na palavra, eu tenho a minha fé em Deus, eu tenho a minha esperança em Deus, eu creio em Deus. Então é através da sua fé e através da sua crença, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus vai multiplicar as bênçãos na sua vida, que Deus vai fazer o seu celeiro transbordar, e amanhã cedo alguém pode bater no seu portão e falar, irmão, eu senti de trazer esse porta-mala do meu carro aqui cheio de compra para você. Alguém chegar no teu portão e bater e falar, irmão, eu senti de trazer esse dinheiro para você pagar essa conta aí, ó. Aleluia, ou nem falar isso, falar, irmão, eu senti no coração de te dar essa quantia, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, ele sabe, só se preocupe em colaborar com Cristo, faça a obra dele, faça a vontade dele, e Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, louvado seja Deus, deixar o seu joia, se inscrever no canal e deixar o seu comentário e deixar o seu like. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.